Aí falando agora de um cenário onde que você é instigado a ter esse pensamento de segundo nível, né? Então, esse conceito eu já conhecia, esse conceito eu já usava ele de uma maneira muito menos instigante, muito menos volumétrico do que eu poderia utilizar, por causa dessa questão que eu falei antes, né? Muita coisa acontecendo, então a gente muitas das vezes não era questionado algumas decisões que a gente tomava. Só que existe um porém. Quanto mais alto no nível de hierarquia, mais níveis de decisão você precisa tomar. E cada decisão sua, dependendo do nível de hierarquia que você tá, vai ter muito impacto dentro da empresa, entendeu? Então, quanto mais alto, mais essa questão, esse pensamento de segundo nível tem que ser bem estruturado. Então, agora que eu estou numa cadeira de gerência, esse nível está sendo cada vez mais provocado em mim, né? E também pela empresa onde que eu estou hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que tem dono. O dono da empresa senta a alguns metros, a sala dele fica a alguns metros da onde que eu fico sentado ali, da onde que fica a minha mesa, entendeu? Então, quando você está levando algo para a mesa dele, não é algo que o gestor vai decidir se vai fazer ou não. É o dono da empresa que vai tomar a decisão ali se vai fazer aquele investimento para que aquilo ali aconteça ou não. Você vai tirar dinheiro do caixa da empresa para que aquilo ali seja viável ou não. Então, quando você leva uma reforma, por exemplo, de uma loja, uma reforma de um telhado, falando de uma empresa de varejo, para um dono da empresa, você falando assim, cara, eu preciso de R$ 200 mil para fazer a reforma desse telhado. Aí vai vir aquele questionamento que eu falei no início, mas a gente já olhou se é isso, já olhou se é aquilo, já olhou se tem essas ponderações. Muitas das vezes numa empresa onde a volumetria é muito grande, tem muitas pessoas tomando decisões, não necessariamente tem um dono ali, muitas das vezes você consegue um investimento sem ser questionado. Mas aonde que o cara é dono, aquilo não vai acontecer nunca, ele sempre vai te questionar aquilo. Então, automaticamente, eu na posição que eu tô, levando os investimentos que eu tenho e no nível de aprovação que eu tenho pelas pessoas que vão me questionar, eu automaticamente eu tenho que estar sempre instigando esse meu lado de pensamento de segundo nível. Então, como eu já tinha esse conceito antes, eu só usava ele pouco, agora eu estou usando ele muito, eu só trabalhei a questão de fazer isso de forma recorrente. Mas se você é um cara, por exemplo, que está chegando na área de gestão agora, não conhece o conceito, não utiliza a seu favor, não sabe nem que ele existe, nem como instigar ele para que ele venha a florescer nos seus pensamentos, quando você chegar num ambiente desse aí, você vai levar uma coisa, você vai voltar. Você vai levar uma coisa, vai voltar. Vai levar outra coisa, vai voltar com o dever para casa. Aí você vai sempre tá com aquela questão, poxa, eu não vou falar mais com o meu gestor, não vou falar mais com o dono da empresa. Toda vez que eu vou lá, ele me traz com dever para casa para olhar outras coisas, entendeu? É porque você não fez esse papel antes como deveria ter feito. Você tem algum exemplo prático para meio que ensinar a pessoa a desenvolver isso? Ou então, às vezes, dar um exemplo de algo que aconteceu até com você, seja agora ou no passado, de levar algo e a pessoa meio que te questionar, você não ter as respostas e o que você fez para trabalhar em cima disso? O exemplo prático, ele é bem legal, cara. O exemplo prático seria, quando você tiver um problema, não foque na solução, foque no problema. Como assim, Edson? Vou te dar um exemplo. Você é da área de manutenção, você tem um problema para resolver, seja uma reforma de um telhado, por exemplo. Tá? Você tem um problema para resolver, seja a reforma do telhado. Então você, geralmente, no pensamento do primeiro nível, você foca na solução. Poxa, reforma de telhado. O que o telhado tem? Calha, rufo, pingadeira e a telha em si. Então eu vou trocar tudo. Você está focando no problema. E muitas das vezes, quando você chega lá, com esse pensamento, com esse foco no problema, você ignora várias outras ponderações que você deveria olhar e você não olha. Então, quando você foca na solução, cara, eu tô com o telhado vazando. Isso é o meu problema. Telhado vazando. Tô focando no problema. Aí, a partir do problema que vai ramificando as possíveis soluções, tá? Não você pega a solução e ramifique formas de viabilizar aquilo. Porque quando você foca na solução, você esquece tudo que está acontecendo, você foca em como viabilizar aquela solução. Então, se é problema de calha, rufo e telhado, eu tenho que acionar um fornecedor, tenho que acionar um calista, tem que fazer um laudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer teste de tanqueidade. Você está focando na solução. Mas provavelmente existem outras soluções que você não levou em consideração porque você está focando na solução. Você tem que focar no problema em si. Então,
Quando você foca no problema, vem ramificações de várias soluções diferentes. Quando você foca na solução, que é o pensamento de primeiro nível, você ignora tudo aquilo ali em volta, entendeu? Você tem um leque maior pra você poder escolher, né? Exatamente. Fazer.